Tratado da conformidade com a vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório, capítulo 12. Finalmente, devemos unir-nos à vontade de Deus no que toca à nossa morte, tanto no tempo como na maneira que Deus tenha determinado que ela nos chegue. Santa Gertrudes, subindo uma vez a um monte, perdeu o equilíbrio e caiu em um vale. Suas companheiras perguntaram-lhe se não temia morrer sem os sacramentos, ao que a santa respondeu: eu tenho grande desejo de morrer com os sacramentos, porém deixo isso à vontade de Deus, porque a melhor disposição para a morte é voluntariamente submeter-nos ao que Deus tiver determinado. Portanto, desejo a morte que o Senhor for servido enviar-me. São Gregório relata nos seus diálogos que os vândalos, tendo condenado à morte um certo sacerdote chamado Sântulo, lhe deixaram a escolha do gênero de morte. O santo homem recusou escolher e disse: eu estou nas mãos de Deus e receberei aquela morte que ele permitir que vós me deis. Não quero outra. Este ato foi tão agradável ao Senhor que aqueles bárbaros, tendo resolvido degolá-lo, foram surpreendidos com o milagre. No momento da execução, o braço do algoz, ao desferir o golpe, ficou suspenso no ar. Diante de tão grande milagre, aqueles homens lhe concederam a vida. Portanto, quanto ao gênero da morte, devemos considerar como melhor aquele que Deus nos tiver determinado. Digamos sempre, quando pensarmos na morte: Senhor, salvai a minha alma e decretai a minha morte como vos aprouver. Também devemos unir-nos com a divina vontade quanto ao tempo da nossa morte. O que é este mundo senão uma prisão na qual sofremos e estamos em contínuo risco de perder a Deus? A isto exclamou Davi: soltai a minha alma de sua prisão. Isto fazia Santa Teresa suspirar pela morte. Quando ela ouvia as horas no relógio, alegrava-se e consolava-se, porque havia passado 1 hora de sua vida, 1 hora em perigo de perder a Deus. Padre Ávila dizia que aquele que não está em disposição imprópria para morrer deve desejar a morte, pelo perigo de perder a divina graça durante a vida. Que coisa pode ser mais desejável e mais deleitosa do que assegurar-nos, por uma santa morte, da impossibilidade de perder o favor e a graça de Deus? Mas vós dizeis que nada tendes feito e adquirido para a vossa alma. Porém, se Deus quisesse que vós agora morresseis, que faríeis depois, se tivesseis vivido contra a vontade de Deus? Quem sabe se teríeis aquele fim que esperais? Quem sabe se mudaríeis vossos costumes, se caríeis em novas culpas e vos perderíeis? E então, se nada fizesseis enquanto vivesseis, e somente assim se vos ia possível o não cometer culpas, por leves que fossem. Porque, exclama São Bernardo, porque desejamos nós a vida, a qual mais se prolonga, mais pecaminosa é? E é certo que um único pecado venial desagrada mais a Deus do que lhe agradam todas as obras boas que possamos fazer. Eu digo mais, aquele que pouco deseja o céu, prova que tem pouco amor a Deus. Quem ama, deseja a presença do amado. Porém, nós não podemos ver a Deus se não deixarmos a terra, e por isso os santos suspiravam pela morte, para poderem ir ver o seu amado Senhor. Assim, exclamava Santo Agostinho: ó, que possa eu morrer, que possa eu ir ver-te. Também São Paulo desejava me ver livre do cárcere do corpo e estar com Jesus Cristo. Igualmente Davi: quando irei e aparecerei diante de Deus? E assim também dizem todas as almas que amam a Deus. Certo autor refere que um cavalheiro,
Indo caçar um bosque, ouviu um homem cantando melodiosamente. Parou e viu um pobre leproso cheio de chagas. Perguntou-lhe o caçador se era ele quem estava cantando. Sim, respondeu o leproso, era eu. E como podeis vós cantar e estar contente, suportando aflições e dores que vos vão gradualmente privando da vida? O leproso respondeu, entre mim e o Senhor, nada mais há que esta muralha de barro, que é o meu corpo. Removido este obstáculo, eu gozarei o meu Deus, e vendo que todos os dias me vai caindo a pedaços, alegro-me e canto.